A grande verdade é que ninguém mais quer entrar em sistemas, navegar em menus para poder tirar as informações do sistema ou até mesmo fazer o input dentro dos sistemas. E cada vez mais os sistemas, ERPs, HCMs, sistemas corporativos precisam ser conversacionais. Como assim, Alexandre? O mercado está se movimentando muito, principalmente por conta desse boom da IA dos últimos anos. Os sistemas corporativos, ERPs, comumente chamados, precisam se modernizar. E tem acontecido um movimento muito interessante no mercado, que as grandes empresas fornecedoras de softwares, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente consegue perceber esse movimento com muito mais força, têm investido em tornar os seus sistemas conversacionais. Em que sentido? Tornar o sistema um chat. Está todo mundo se acostumando a usar chat por conta do WhatsApp, Telegram e outras ferramentas de comunicação, mas principalmente por conta do boom da IA a partir do lançamento do chat GPT. Hoje, qualquer dúvida que você tem, qualquer pesquisa que você quer fazer, você, na grande maioria das vezes, vai a uma inteligência artificial generativa e pergunta. Então, hoje, ninguém mais quer entrar num sistema, fazer login, navegar pelo menu para poder tirar uma informação, tirar um relatório, construir uma apresentação, um dashboard. E cada vez mais nós vamos ver empresas criando sua própria estrutura de chat, baseado nos dados corporativos. E é esse conceito que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui, que é o conceito de segundo cérebro corporativo. É onde a empresa constrói uma estrutura de dados, camada por camada, para que ela consiga ligar a uma LLM, uma ferramenta de inteligência artificial, os seus dados, os dados da organização, para que todos possam ter acesso, logicamente, com suas políticas de segurança, com suas restrições, mas que todos tenham acesso. Então, basicamente, o que é esse conceito de segundo cérebro? É você construir uma camada de dados e disponibilizar, depois de todo o tratamento, de toda a construção, um repositório num formato e numa estrutura que a LLM consiga ler com eficiência e você consiga conversar com o chat GPT, com o Claude, com Gemini, Grok, qualquer que seja a LLM, ou até mesmo com agentes, tipo Hermes, tipo OpenCloud, ou o seu próprio agente que você construiu. Aqui a gente já tem algumas empresas que nós implementamos essa metodologia, já ligado no RP, todas as fontes de dados. E aqui eu vou apresentar mais a camada aqui da estrutura, da arquitetura, para vocês entenderem basicamente como funciona isso. Então, basicamente, o que nós construímos quando nós implementamos o projeto nas organizações? Nós pegamos, mapeamos todas as suas fontes de dados. Então, muitas vezes vai estar no ERP, vão estar no Google Drive, no OneDrive, no Dropbox, qualquer que seja o repositório de arquivos local e digital da sua organização. WhatsApp, então a gente conecta números do WhatsApp, grupos do WhatsApp, do Teams, do Telegram, caixa de e-mail, as APIs de bancos, Open Finance, e a gente conecta tudo isso ou qualquer outra fonte de dados que você possua na sua organização. Depois de conectado, a gente parte para a etapa de organização, de criar o segundo cérebro, que é basicamente três etapas. A gente faz as ingestões e cataloga esses dados por agrupamento, por setor, por empresas, se for um grupo de empresas, se tiver filiais, centro de custo. Conecta essas fontes e cria o versionamento e transformação desses dados. Depois a gente estabelece o que a gente chama de contexto, regras de negócio da sua organização. Então, indicadores que a empresa precisa e que vai perguntar à inteligência artificial como estão estruturados. São todos os indicadores que a empresa organiza, que a empresa precisa, ou ela foca em determinados indicadores. Então, todas essas regras são construídas, são modeladas para que na hora que alguém for perguntar em linguagem natural a LLM, ele consiga entender. Ó, alguém perguntou de turnover. Então, turnover, ele vai lá, vai pegar a regra de negócio genérica e da sua empresa e formatar esse indicador
para poder devolver em linguagem natural também. Então, basicamente assim, turnover. Turnover é igual para todo mundo, mas tem determinadas empresas que optam pelo turnover moderno, optam pelo turnover indireto, as 3 categorias de turnover, né? O espontâneo, o ativo e o passivo. Tem empresas que não optam pelo espontâneo, ou é ativo ou é passivo. Então, fica também uma camada de personalização. Além da parte mais genérica, também tem uma camada de personalização. Depois, a gente constrói a camada de governança, ou seja, cada resposta ela passa por um tracker, né, de rastreamento, verificando quem pode acessar, se as premissas de LGPD estão sendo atendidas. E isso é auditado todo dia, a todo ciclo de ingeste e digeste dentro da ferramenta dos dados. Isso também é validado, criado um log de auditoria posterior. Findada essa parte de construção, aí você pode plugar na IA que você quiser, no Cloud, no GPT, no Gemini, no Copilot. Principalmente empresas têm optado muito pelo Copilot, porque já está dentro do ecossistema da Microsoft, ou em agentes. A gente, inclusive, constrói agentes para as organizações. Então, de repente, você quer um agente que é bem específico da sua organização. Nós construímos esse agente para você e ligamos ele nessa estrutura para que ele possa ser realmente um interlocutor em linguagem natural com os seus dados. Ou qualquer outro MCP que você queira utilizar, qualquer cliente que você queira utilizar, você pode ligar nessa sua estrutura de segundo cérebro. Então, cada vez mais nós vamos ver um movimento de empresas, e não só grandes empresas, pequenas e médias empresas, optando por construir essa camada de segundo cérebro, essa estrutura de segundo cérebro. Por quê? Como eu falei no começo do vídeo, cada vez mais as pessoas vão ter aversia a entrar no sistema, fazer login, procurar lá no menu aonde tira o relatório, marcar filtros, coisas do tipo. Todo mundo quer entrar aqui no chat GPT ou no Cloud ou qualquer que seja a LLM e fazer uma pergunta. Quanto foi o meu turnover no mês de abril? Quanto foi o meu turnover no mês de março? Quanto foi o meu EBITDA no primeiro semestre? É isso. Principalmente para níveis executivos. Às vezes o cara está lá no meio de uma reunião e ele vai fazer a pergunta. E mais ainda, depois desse trabalho estruturado, é possível nós construirmos, inclusive, mordomos digitais como o Alfred. O que é o Alfred? O Alfred é um meu mordomo digital aqui na minha empresa, onde ele carrega todas as informações da minha empresa. Clientes, produtos, WhatsApp pessoal, WhatsApp de negócios da organização. Tudo que é de informação dessas fontes de dados vem para cá. E aí eu tenho um briefing diário, semanal, mensal, e posso inclusive perguntar para ele as coisas e ele devolve para mim. Por exemplo, ó. Um momento. A preparar o seu dia, senhor. Bom dia, senhor. Confere. Então, olha só, ele consegue ver minha agenda, consegue ver compromissos, e-mails, mensagens, pontos que eu preciso dar atenção com os meus clientes, e inclusive os indicadores. Então, eu consigo enviar aqui para essa estrutura os indicadores e fazer uma pergunta para ele sobre os indicadores. Eu posso vir aqui para ele e falar, Alfred, os indicadores dos suprimentos. Certo, senhor. Vou abrir a planilha e analisar os dados. Então, perceba, os dados agora ficam conversacionais, inclusive por áudio, não só digitando. Então, eu posso estar com o celular numa reunião e alguém fala, Alexandre, quanto é que foi o EBITDA do mês tal? Pergunto para o Alfred. Mas antes, logicamente, eu preciso implementar essa estrutura de segundo cérebro, essa estrutura Suprimentos, de centro de custo, SupCD, centro de distribuição, 04 junho de 2000. Então, assim, foi só uma demonstração para mostrar a vocês o poder que essa estrutura de dados pode trazer para a sua organização. Então, se você tem interesse em implementar isso na sua empresa ou até implementar isso para os seus clientes, comenta aqui no vídeo, me manda uma mensagem que eu te apresento melhor a forma de implementar isso dentro da sua organização. E se você acessar
gpowerhub.com.br, Second Brain, está aí na descrição do vídeo também esse link, você vai encontrar um diagnóstico gratuito que com poucas perguntas você vai responder esse diagnóstico e já vai ter uma ideia ali de como implementar isso dentro da sua organização, e a gente apresenta uma proposta personalizada feita para você, para o momento da sua empresa, para que possa ser implementado na sua organização essa estrutura também. Quem sabe você possa até criar o seu próprio Alfred ou um outro sistema que converse com os seus dados, inclusive via áudio, e possa te dar as respostas que muitas vezes você fica pedindo para a sua equipe e não consegue obter. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!